agora, tá? Vou começar a gravar aqui. Então, sejam todos bem-vindos, é a aula número 4 do ANC, que a gente vai tratar hoje de inteligência espiritual, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão do capital espiritual, né? E como a gente faz para acumular ele, como a gente faz para saber se tem ele ou não. E hoje vai ser uma aula que eu também espero que vocês reflitam bastante, tá? Porque vai ser necessário. Então, quem quiser pegar já um papel, uma caneta, deixar do lado aí, acho que vai ter vários questionamentos, perguntas que talvez vocês vão começar a fazer para si próprios. E vai ser legal, tá? Então, bora lá, né? Então, só para a gente lembrar, a gente vai ver muito ainda essa escala das motivações aqui. Ela sempre vai ser algo que nos conduz para o início da aula, para a gente poder lembrar delas e daí ser o ponto de partida para o que a gente tem que ver no dia. Então, lembrando, né, a escala da motivação era diferente daquela escala anterior, que falava muito mais sobre a questão da segurança e a parte física do ser humano, em que lá no topo daquela escala, bem pequenininho, tinha as questões relacionadas com o ser mesmo, né? Com uma inteligência emocional e até mesmo espiritual. Então, a gente viu toda essa escala, a gente percebeu que existem coisas que são ligadas à nossa autoestima, ao pertencimento, à autorrealização, segurança, sobrevivência, e uma das mais importantes são as experiências de pico, né? Que são aquelas experiências que a gente se conecta ou transcende, né, para algo maior, que são aquilo que a gente talvez tenda a ver como felicidade, né? E que todos querem sempre estar felizes, mas a gente tem que entender que é como o nome diz ali, são experiências de pico, né? É quando algo está no seu máximo, assim, e a gente sente alguma coisa diferente. Por quê? Porque é todo um trabalho de base, desde a investigação, passando por todos aqueles outros pontos até chegar na iluminação. Existem pessoas que vão ficar iluminadas por mais tempo, tem pessoas que acreditam que nem podem se iluminar, e tem pessoas que acreditam que a iluminação está muito relacionada a questões espirituais e religiosas, né? Então, somente alguém muito religioso pode se iluminar. E somente também acreditam que vai se iluminar se acontecer alguma coisa extraordinária. Talvez a coisa mais extraordinária que a gente possa perceber na iluminação é que o ordinário se torna extraordinário, né? São as coisas simples e recorrentes da vida que vão fazer com que às vezes a gente se sinta assim. Então vocês às vezes quando vê os pais de vocês devem ter lembranças boas assim, né, lá da infância de vocês, que aquilo enchia vocês de felicidade. No meu caso, por exemplo, meu pai era motorista de caminhão, ainda até hoje. Então é exatamente isso. Eu sabia que a cada 3 ou 4 dias ele chegava e minha mãe dizia que antes mesmo de ele estar em casa eu conseguia mais ou menos pressentir a chegada dele. Então, porque isso realmente me enchia de muita felicidade, né? Era aquela espera. Então, provavelmente na minha infância, uma experiência de pico que eu tinha era exatamente essa espera e a chegada dele, né? E várias outras coisas também, né, relacionadas à família, que geralmente são aonde a gente tem nossas primeiras experiências, né? Até mesmo relacionadas com o contato com o outro, com a socialização, com toda essa parte. Então, acho que essa questão da escala, vocês estão todos tranquilos? Vocês conseguiram se identificar nas escalas como a gente estava vendo nos últimos dias? Hoje tem pouca gente, a gente pode até conversar um pouco mais. Ninguém vai ficar com vergonha de falar, eu espero, né? Fala, Amanda, conseguiu se identificar na escala? A Amanda ficou até assustada que eu chamei ela lá. A Amanda acho que tá Sim, assim. E aí, o que você achou? Assim, tá eu legal? acho que dá para identificar vários pontos do nosso dia a dia, né? Que nem a gente não é sempre uma pessoa iluminada, mas acho que foi bem interessante, assim, dá para identificar quando somos iluminados, quando estamos em cada ponto da escala. Eu achei É, bem interessante. e o bacana é isso, né, que você falou. Nem sempre a gente está iluminado. E quando a gente não tá, é legal que a gente pode, às vezes, se verificar, né, na parte de baixo da escala. E aí você tem, assim, um ponto de partida para dizer, olha, eu estou nesse ponto aqui, então o que eu posso fazer, né? Essa segunda Sim, parte que está em laranja ali, que, por exemplo, eu estou sentindo mesmo, então eu tenho que fazer o quê? O uso positivo da diversidade. Eu vou pôr, né, me expor a condições adversas em que eu possa trabalhar isso. Então isso é bem bacana. Tayla, e você? Acho que também consegui perceber como a gente vai migrando por cada um deles, na verdade. E assim, a gente tinha percebido na aula
todos esses itens que estão com a pontuação negativa, na verdade, elas são necessárias para você conseguir perceber as partes positivas, digamos assim, né? Exato. Se você sente o medo, você não sai, às vezes, daquele lugar que você tá. Se você não sente aquela culpa, aquela vergonha, você não consegue, digamos assim, progredir no dia ali, né? Exato, é isso mesmo, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente quer se identificar só na parte de cima aqui, né? Isso. Quando você não tem consciência da parte de baixo, o que acontece? Às vezes você está já no nível lá de culpa e vergonha, que já necessita de algo muito assim, né, forte para que aconteça, só que você nunca identificou, porque você ficou só preocupado em querer crescer na parte de cima ali e não cuidar da parte de baixo. Até a semana eu publiquei no grupo lá, né, no grupo do WhatsApp, uma imagem da flor de lótus, que eu acho que mostra exatamente isso, né? As raízes dela se nutrindo das coisas negativas. É um exemplo que a gente usou já em várias trilhas. E talvez agora que vocês conheçam essa escala, fique fácil até de entender a simbologia, né? Tão forte, tão carregada dessa flor. Por quê? Porque é exatamente isso, né? A parte de baixo seriam como as raízes dela que a gente vê naquela imagem, né? Quer dizer, somente pela graça mesmo, algo tão bonito pode nascer de algo tão feio. Então, também é a graça que vai nos fazer com que a gente possa construir coisas tão bonitas, sendo que nós somos tão falhos e toda essa história que a gente sempre está acostumado a ouvir. Alguém mais? Eu vi aí que está o Adilson, está a Annelise, a Juliana, chegou mais gente, a Gisele, a Tati. Vocês querem compartilhar alguma coisa? Eu entrei agora, não sei, assim, né, o que vocês estão falando. A gente está falando recapitulando, né? Sobre as escalas, né? Eu perguntei para o pessoal se eles conseguiram já durante esse processo das aulas se identificar mais ou menos e se está dando para usar essa escala para ver alguns pontos assim que precisam melhorar, pontos que já estão bons, coisas assim. Entendi. Entendeu? Então tá. Mas então é bem isso, tá, pessoal? Essa escala aí, vocês vão ver assim que daqui a um tempo vocês talvez até comecem a saber ela meio de cor, assim, vamos dizer. E é um processo interessante, né? Porque às vezes quando as pessoas estão reagindo a algumas coisas, é bem interessante. Você começa a pensar assim, ela está agindo por medo. Aí você acaba querendo ou não tendo uma ferramenta, às vezes, para tirar essa pessoa daquela escala e trazer ela para um ponto maior. Na última aula até a gente viu, né, o quão é importante às vezes identificar não só a nós, mas a situação também à nossa volta, em que mais ou menos parte da escala está, para a gente poder às vezes até evitar, né, alguns conflitos maiores, assim. Até naquele exemplo, ela dava o exemplo da Segunda Guerra Mundial lá com Hitler, né, que se eles tivessem identificado, poderiam ter talvez feito algo. Claro que isso é algo muito novo, né? Como a gente falou, a parte do quociente emocional e tão espiritual é uma coisa assim que parece ser muito nova, né? Mas a gente vai ver lá no final da aula que não é bem assim. É algo até bem antigo. Mas vamos lá. Oi, pode falar. Eu não sei se todo mundo que está aqui já fez a trilha do Poder do Agora, só para expor que a gente tinha tido aquela aula na semana passada e eu fui de novo, né? Eu já tinha participado da trilha outras vezes e participar da trilha sabendo dessa escala foi muito diferente e foi mais emocionante para mim, entendeu? Foi muito legal. Ah, bacana. É bom a gente saber disso, porque se vocês pensarem, na verdade, a gente vai conduzindo vocês exatamente pela essa escala do início ao fim. Vocês chegam lá vamos voltar um pouquinho nela ali, né? Porque eu peguei um gancho legal esses dias que a gente estava fazendo e eu me lembrei de algo que eu fiz, pensado e tinha me esquecido. Olha só. Quando a pessoa chega, ela tá, geralmente, vamos lembrar de vocês chegando na primeira trilha, geralmente que até quem não conhece ninguém. Como é que vocês chegam na trilha? Com vergonha. Ninguém conhece vocês. Onde que a gente está na escala? Sobrevivência. Eu tô lá, vamos ver se eu sobrevivo, né? Aí vocês vão andando um pouquinho, conhecem um ou outro, mas ainda fica assim, não interage muito, mas já não está com vergonha, mas também está no nível de apatia. Aí a gente vai gerando aquelas experiências com expectativas, você vai cair para angústia, né? A gente fala assim, agora vai ter tal negócio lá, vamos dividir vocês, vai ter um negócio lá que é muito doido e vão lá e prepara o óleo quente, o que acontece? Medo, né? E aí tem aquela ganância assim, de tipo, não, eu vou fazer esse negócio e já vai para a raiva dizendo assim, eu vou fazer, não interessa o que é.
E se ficar ruim, aí, daí já vai para autoafirmação, né? E se fizer alguma coisa que eu não gosto, o bicho vai pegar. Aí chega lá, acontece alguma coisa e vê que não é nada daquilo. A expectativa que era ruim, na verdade era uma coisa muito boa. Já começa, deixa eu ver melhor como é que esses caras aí são. Aí começa a socializar. A pessoa que tem medo, às vezes, de altura, sobe uma pedra, ela desce, entra na água, passa por trás da cachoeira, poder interior, né? Então, quer dizer, a gente faz o mesmo processo da flor de lótus com as pessoas que estão lá do início ao fim. E tem um momento em que a gente leva elas da lama, que era exatamente esse ponto que é nosso rito lá de chegada deles, né? Ou seja, eu não vou falar dele aqui, mas vocês lembram que primeiro se abaixa, depois levanta e depois se eleva, né? Então eu lembrei que era exatamente isso, sabe? Semente, lama, né? O horizonte de lama e aí a força dos outros te tirando disso, te colocando para cima. Então é muito significativo, tá? Não é só uma viagem. São coisas assim que eu ficava viajando, pensando. E eu acho que são todas coisas assim que desde o Caminho de Santiago foram sendo assim, entrando na cabeça e suscitou nessa experiência. Vocês vão ver, esse negócio, essa trilha ainda eu acho que ela vai ajudar muita gente. Vocês agora entendendo, podem também passar o que vocês estão vendo para as outras pessoas que vão na trilha, porque daí elas vão entender o que elas estão fazendo. A gente vai chegar no nível de maestria. Vocês estão porque agora sabem o porquê vocês estão fazendo. Olha que legal. Mas vamos lá. Então, lembrando, né, nós temos 3 tipos de capital ou 3 tipos de inteligências, né, até agora. Pode ser que outras surjam ainda, né, isso não é uma coisa assim que é fixa, finita. Então, nosso primeiro tipo de capital é um capital material, que é a inteligência intelectual, quociente intelectual, que geralmente ele está ligado com aquilo que eu penso, né, que gera exatamente o material, né. O nosso nível intelectual costuma estar ligado à nossa remuneração também, né? Quem mais estudou, geralmente, até os últimos tempos era assim, né? Quem mais estudava acabava tendo mais material. Por quê? Porque tinha melhores condições, salários e tudo mais. Só que começou... tudo no ser humano é assim, né? Chega num patamar que todo mundo está igual. Então, assim, hoje em dia, fazer faculdade não é uma coisa igual a 20 anos atrás, que eram algumas pessoas que faziam, né? Tipo assim, quem fazia faculdade era a melhor pessoa da família, né? As pessoas costumavam falar assim, o meu primo está fazendo faculdade, não sei quem fez não sei o quê, né? O meu primo está indo para fora fazer faculdade, não sei o quê, e tinha toda aquela história. Agora você vai ser alguém porque você faz faculdade. E todo mundo começou no nível que todo mundo fez faculdade. Aí, de repente, todo mundo começou a fazer pós. Todo mundo tem um MBA, quer dizer, hoje você não para de estudar. Então, nosso capital material, que é o intelectual, ele foi crescendo e ele virou uma espécie de commodity, entendeu? Tipo, é comum. Ninguém mais se destaca somente por isso. Então, até mesmo dentro das empresas, começou a se perceber o quê? O cara sabe muito, mas ele não sabe se relacionar com o outro. E aí entra o nosso quociente emocional, que é o nosso capital social. É o quanto você consegue se relacionar com as pessoas, ou seja, é o quanto eu consigo administrar aquilo que eu sinto, né? Que é muito importante. Só que daí se percebeu assim, agora todo mundo está cuidando do seu capital, né? Do seu quociente emocional. Então eu sei que tem coisas que eu não posso falar, coisas que eu não posso fazer, que eu tenho que me dirigir das pessoas de uma certa maneira e tal. E aí começou a se demonstrar o quê? Quem que tem diferencial? Quem tinha um outro tipo de capital, que é o capital espiritual, né? O capital espiritual é aquilo que está ligado com o que eu sou, a minha visão de valores, propósito, tudo mais. Ou seja, antes as pessoas eram identificadas assim, eu estudo para ter uma boa remuneração, para ter um bom emprego. Beleza. Agora eu me relaciono bem com os outros também, porque eu quero ter um bom emprego, me relacionar bem, ter uma boa posição dentro da empresa, né? Que é o tal do networking, toda essa coisa assim. Mas eu comecei a perceber que só isso não valia, e até mesmo das empresas, né? Hoje, se você fala que você trabalha sem propósito, é estranho, né? E tempos atrás não era necessário ter um propósito para trabalhar. Você trabalhava porque era a função que te deram ou que você escolheu e você fazia aquilo geralmente para ganhar dinheiro. Não tinha assim ligado, eu quero fazer isso para transformar o mundo. Não, eu quero fazer isso para ganhar meu dinheiro e ter isso, ter aquilo, tal, né? E hoje já não. A gente percebe que existe essa questão, qual é o propósito que eu tenho com o meu trabalho? Então a gente está evoluindo, né? E é um outro salto, assim, de evolução de inteligência que é muito legal. Por isso que as pessoas começaram a perceber que elas podem sim trabalhar, podem fazer aquilo que elas gostam e podem ainda impactar o mundo positivamente, né?
E isso não é só com algo assim muito grandioso, com coisas pequenas também. Eu estava vindo agora esses dias, eu acho que eu fui levar o Miguel e na volta eu estava atrás de um caminhão de lixo. Gente, não deve ter gente mais feliz às vezes com o seu trabalho que o cara que coleta lixo, porque, cara, eu me lembro que eu parei assim, aí tinha um carro aqui com umas crianças e a criança começou a dar tchau pro lixeiro e não sei o quê, e aí os caras começaram a dançar, tipo lá, a carreta furacão na parte de trás do caminhão de lixo e brincando com o menino, dando risada, sabe? Eu falei, olha só, cara, e no trânsito, todo mundo que estava ali, às vezes, numa posição muito melhor, não estava, parece, tão feliz como aqueles caras ali que estavam coletando lixo. Estou falando para todo mundo virar coletor de lixo? Não. Estou falando que talvez aqueles caras, mesmo muitas pessoas olhando para eles falando assim, cara, não é uma coisa legal de se fazer, mas eles entendem o propósito, né? E realmente é um propósito bacana, porque se você for ver, eles fazem um mundo mais bonito. E de uma maneira que se a gente tivesse uma greve dos lixeiros, a gente não suporta por muito tempo, né? Já uma greve talvez de um médico, de um cara que vai fazer a trilha, tipo, o Trekkers entrou em greve. Tipo assim, o mundo talvez não vá notar. Mas o lixeiro que é lá, o coletor de lixo, que é o, né, que está assim, mais no emprego que a gente talvez não considera algo tão importante, ele tem a sua importância e ainda ele gosta de fazer aquilo, né? Isso é muito bacana. E uma coisa que eu percebi é o seguinte, né? Provavelmente o motorista ele deve ter demorado muito para sair da caçamba do lixo e ir à frente lá, conduzir o caminhão, né? E eu estava percebendo que a galera que estava no fundo estava se divertindo mais que ele, porque a única função dele era conduzir o caminhão. Os outros não. Eles coletavam e eles tinham a liberdade de ir para lá e para cá. Vocês entendem? Então, umas coisas doidas assim. A gente não precisa fazer um feito grandioso, às vezes, para ter esses picos de experiência, pico de iluminação. Às vezes, quando você vive de maneira, assim, como posso dizer, em harmonia com o que você está fazendo e você sabe da importância daquilo, não só para você, mas para os outros, e você faz também por um propósito, você também experimenta essas coisas, né? Claro, por exemplo, na minha condição, é fácil experimentar isso, porque quando eu vejo alguém com muito medo, que se supera, por exemplo, Juliana de novo, né? Que foi no rapel da Flor de Lótus, rapel baixinho. Todo mundo olhou e falou assim, nossa, né? Eu acho essa cachoeira aí baixinha e tal, não vai dar nada. A Amanda também estava lá, né? Acho que era só vocês duas nesse dia. Só que todo mundo viu a dificuldade que era descer uma cachoeira de 10 metros. Tá falando de uma cachoeirinha de 10 metros, que não estava com tanta água nem nada, né? Quer dizer, quando eu percebo vocês se superando nesses desafios, para mim, ter essa experiência de pico é muito fácil. Mas vamos lá. Então, mas o que é o capital espiritual? Vamos tentar entender um pouco mais sobre isso, né? O capital espiritual ele é definido como a quantidade de conhecimento e habilidades espirituais disponíveis no indivíduo numa cultura. Que tipo de cultura vocês percebem que tem mais quantidade de conhecimento ou habilidade espiritual, na opinião de vocês? Vamos, gente. Desculpa, não entendi assim, como assim cultura? Por exemplo, vamos falar assim, entre Ocidente e Oriente. Quem está mais Oriente evoluído é nessa mais, parte? os orientais, eles valorizam mais a espiritualidade. Pelo menos é o que aparenta, né? Na verdade, a tradição deles é muito mais antiga que a nossa, né? Dá a impressão até de uma questão de evolução mesmo. Não sei. É isso mesmo, né? Eu nem sei se é a questão de ser mais antiga, porque se a gente for ver também a nossa filosofia, ela é muito antiga, né? Mas o que... A nossa filosofia, qual filosofia? Mas aí que tá. Uma das coisas que eu acho legal do Oriente é que eles não veem a religião, a tradição como uma religião, né? Geralmente é uma filosofia de vida. Só que aquilo tá tão arraigado dentro da tradição que parece que é quase religioso fazer aquilo, né? Quem mais? O que a gente vê que para nós aqui a religião é uma coisa que é passada. Então, às vezes você não tem nem experiência de outras situações, que é até uma coisa que eu e a Karina já conversamos. Por que eu sou católico? Por que eu sou evangélico? Porque me foi colocado isso. Eu não tive a experiência de conhecer outras coisas, né? E lá eles é diferente.
você vê que tem essa filosofia não só no domingo, na hora de ir no templo. É todo dia, todo momento, sabe? É bem diferente. Faz parte do dia a dia deles. Não tem aquela coisa de, hoje eu tenho que ir na missa. Eu ia falar alguma coisa semelhante ao que a Gilson falou agora. Concordo plenamente com o que ele falou. Na verdade, eu, Gisele, vejo que é uma das principais diferenças quando você fala assim, que as orientais é como se fosse uma filosofia. Exatamente por ser como se fosse uma filosofia, não ter tanto esse cunho de religiosidade, as nossas religiões, assim, no Ocidente, elas mais dividem do que elas agregam. E as pessoas mais se intitulam alguma coisa do que praticam aquilo que elas ouvem. Então, assim, os orientais, eles vivem aquilo no dia a dia. Então, assim, é deles, né? Eles são pessoas, tipo, aquilo está impregnado neles. Então, desde a hora que eles levantam até a hora que eles vão dormir, a forma como eles se alimentam, a forma como eles se comportam no trânsito. Eu tenho a impressão, né? Nunca tive a oportunidade de ir para esses lugares, mas, assim, claro que eles lá têm problema, como todo mundo, né? Mas eu tenho a impressão justamente disso, que eles vivem uma filosofia. E aqui eu tenho a impressão de que a gente conhece um discurso, mas não pratica isso. Parece que aqui a nossa religiosidade ela é meio dividida, entende? Eu sou uma pessoa dentro da igreja, dentro do ambiente religioso, e eu me comporto diferente no meu mundo secular. Eu tenho a impressão que isso seria um ponto de diferença. Mas, claro, visto a partir de uma pessoa que vive no Ocidente e que nunca viveu no Oriente, né? Mas é essa sensação que tem. Mas a experiência que a gente teve lá, que a gente teve a oportunidade de entrar em contato com o budismo, que é muito diferente daqui, que eles acreditam estar sempre num processo de evolução, né? Então, nós aqui, a gente vive a nossa vida, daqui a pouco eu vou morrer e eu preciso me cuidar que eu vou para o céu, eu vou para o inferno, acabou. Lá não, a filosofia deles é que eles vão estar sempre numa constante evolução. Eles podem morrer hoje do corpo físico e amanhã e depois voltar, ou voltar numa própria pessoa, ou voltar como um animal, ou voltar como qualquer outro ser de vida, né? Então esse processo de evolução deles nunca acaba. E eles estão sempre buscando uma melhoria porque eles sabem que não vai acabar com a morte. Eles vai continuar o processo de espiritual deles para frente. Então, talvez isso seja diferente. Não acaba aqui. Você continua, né? Esse contexto de eternidade, né? Que nós somos seres espirituais, e enquanto seres espirituais somos eternos. Então, isso está mais impregnado neles, a questão da eternidade da nossa alma, do nosso espírito, né? É que assim, na verdade, tudo é igual, tá? A diferença está somente numa coisa. Nas pessoas que teriam a responsabilidade de nos passar as coisas e não nos passaram. E aí a gente tem a responsabilidade de passar isso para frente e a gente não passa da maneira correta, porque a gente também não se interessou de qual seria a maneira correta. Vocês entendem? As religiões, tanto no Oriente como no Ocidente, elas falam da mesmíssima coisa. Se você pegar o livro do Eclesiastes e pegar talvez algo sobre o budismo, você vai perceber que as coisas são iguais. Eu digo isso porque uma das coisas que é bem bacana na parte da inteligência espiritual, existe uma matéria chamada religião comparada, né? Então, uma das primeiras pessoas a fazer isso no Ocidente foi um cara chamado Alan Watts, que eu acho que ele escreve umas coisas fantásticas. Sei lá, o cara era assim muito, 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 muito bom, sabe? E ele traz exatamente isso, né? E é fácil saber, porque é como vocês me retornaram, né? Vocês sabem por que tem que ir na missa no domingo? Vamos dizer, a gente não sabe. A gente nunca talvez se interessou em saber o porquê que tem que ir, entende? Então isso é muito mais da gente. A gente no Ocidente não é tão preocupado com isso. Ainda mais nós latinos que acabamos também recebendo isso por herança colonial, a gente não está muito aí para o negócio. Por exemplo, não sei quantos são católicos aqui, né? Vocês sabem, por exemplo, a gente no franciscanismo, a gente tinha uma missa que os frades, eles explicavam parte por parte da missa e por que aquilo era importante. Então, a primeira vez com 11 anos, quando eu vi essa missa,
foi como quando aconteceu com vocês, quando vocês entenderam as escalas das motivações e viram a trilha. Parece que um mundo novo se abriu. Eu falei, cara, agora eu estou entendendo. Né? E eu vejo isso também na catequese, né? Que ela deveria preparar a pessoa para esse... Só que assim, você pega às vezes uma pessoa lá que ela não está preparada para fazer isso. Enquanto lá no Oriente, os pais estão totalmente preparados para ensinar para os seus filhos uma maneira de treinar para ser feliz. E que ser feliz não é só fazer aquilo que eu bem quero ou que eu bem entendo. Não, existe uma série de coisas. Se você pegar, às vezes, uma pessoa que é budista, e eu acho que o Adilson teve, né, na Tailândia, eu tive no Nepal, eles têm muito mais obrigações durante o dia do que somente ir na missa no domingo. A diferença é que eles fazem aquilo, eles entendem o que eles estão fazendo. No Nepal, por exemplo, é muito legal, porque a 90% do pessoal, acho que é 90, 80 e poucos por cento, são hinduístas. E eu tinha uma visão totalmente contrária. Eu achava que todo mundo era budista e tinha umas outras religiões lá. Não, o hinduísmo é a maior religião deles, né? No mesmo lugar que tem um templo budista, tem um templo hindu. Os monges passam lá para pegar aquela, acho que é chakra, né? O nome do chanka, uma coisa assim. É aquela marquinha que eles fazem na testa dos hinduístas lá, né? Eles vão lá e pegam aquilo e conversam e tal. Então, quer dizer, o diálogo é muito mais tranquilo e mais fácil, né? E a gente também, de novo, sempre acaba vendo a parte pelo todo. A gente pega o pior exemplo, que é a exceção de uma religião ou de uma corrente filosófica, e faz daquilo ser a regra, né? Então, provavelmente a gente vai lembrar da pessoa mais crica que tinha dentro da nossa religião, da nossa igreja lá, e a gente vai colocar aquilo amplamente para todas as pessoas dentro do mesmo grupo. Então, uma das coisas que a gente tem que começar a juntar é exatamente essas habilidades espirituais. E o que significa essa habilidade espiritual? É eu entrar em contato com a minha cultura e entender o porquê que aquilo ocorre, né? Porque isso gera muita frustração. É mais ou menos o que vai acontecer agora na segunda-feira. Que dia que é segunda-feira? Respondam aí para mim. É dia do quê? Nossa Senhora. Né? Mas a gente tende a falar que é dia das crianças, né? E a gente gera uma frustração nas crianças de um nível tão maluco, porque para elas não faz diferença se é dia das crianças ou não. Por exemplo, eu estive em Israel bem na época da Páscoa. Não vi nenhuma criança chorar porque não ganhou um chocolate. Porque olha o significado da Páscoa para um judeu, né? Sabe qual é a impressão, Dom? Pelo menos, eu não sigo hoje mais a religião católica, mas eu fui criada dentro dela. A impressão que passa, pelo menos dentro dessa religião, é que os pais meio que abriram mão da educação dos filhos e relegaram isso a outras pessoas, sabe? Talvez até como tem acontecido com a educação em geral, não só na parte religiosa. E aí não se tem um controle muito bom de quem é que está passando a informação para as crianças. Então, eu lembro da minha catequese, eu não aprendi nada, tipo, eu não aprendi o porquê dos sacramentos, eu não, sabe, para mim era um martírio ter que ir no sábado. Sim, exato, você falou, sabe? Tudo isso. E foi tão sofrido, era tão chato, maçante mesmo, que isso me afastou muito da religião e por um bom tempo me afastou e me fez até questionar sobre Deus, sabe? Sim. E só depois de adulta, quando eu comecei realmente a me interessar e a estudar um pouquinho mais sobre religiosidade, que eu fui entender a diferença entre religião e religiosidade, né? São coisas diferentes. E eu percebi que faz muita falta. Talvez isso que você falou, essa tradição familiar, sabe? Porque com certeza também, se a gente for para o Oriente, vai ter pessoas lá que são infelizes com as tradições que eles têm. Por quê? Porque talvez os pais não prepararam eles para isso, né? Então, por exemplo, dando um exemplo rápido, assim, levei o Miguel na missa na quarta retrasada, né, amor? Eu fiquei no ouvido dele falando, olha, agora está acontecendo isso, está olhando por isso. Ele tem 5 anos, quer dizer, ele talvez nem entenda direito, mas eu já quero que ele comece a perceber, vocês entendem? Então, ter esse senso de investigação que faz parte da escala em todo lugar. Vocês percebem como essa escala está presente em tudo? Então, em tudo que você vai tocar, em tudo que você vai fazer, todas as conversas, ela tem que estar presente. Eu tenho que investigar, eu tenho que saber o porquê, eu tenho que fazer perguntas. A gente vai ver isso mais para frente. Então, o espiritual para a gente é isso, são os princípios, os valores e os propósitos fundamentais. Mas se eu não entendo quais são os meus princípios,
quais são os meus valores e com que propósito eu estou fazendo tudo, como que eu vou ter uma vida feliz? Porque basicamente o que a gente tem no Ocidente é essa coisa até que foi citada, acho que o Adilson disse, né? A gente vive com medo da morte porque a gente vai ser julgado, né? Mas talvez o paraíso e o inferno possa ser aqui, a maneira que eu vivo. Eu, por exemplo, há 4 anos atrás, se eu for analisar minha vida, eu diria que eu estaria vivendo no inferno. Analisando minha vida atual hoje, parece muito mais próximo do paraíso, como eu acredito, do que há 4 anos atrás. Mas o que mudou? A questão dos meus valores, de princípios, propósitos, de novo, quer dizer, toda uma reflexão de vida sobre esses pontos, né? Então, o espiritual é isso. Ele é a condensação, né, para cada um de vocês, desses princípios. Tem gente, por exemplo, que não tem princípios ligados, vamos dizer assim, né, a questão, eu não me importo de comer carne, eu acho que não há problema nenhum. Tem gente que não come carne por qual princípio? Porque eu não quero que os animais morram, e tem outros que são até de cunho religioso, não como carne, sei lá por quê, porque isso, né, sei lá. Então, quer dizer, esses são princípios, entendeu? E valores também, talvez o que é errado para mim não é errado para outro. E propósito é tudo isso que a gente sempre tem falado. O propósito, a gente pode até falar em umas aulas depois sobre isso, ele é a emanação divina acontecendo na sua vida. É mais ou menos quando você encontra, né, o porquê que você veio ao mundo. E não é Deus que define isso, às vezes é aquilo que te faz feliz e você faz e acontece. Mas o capital espiritual, ele tem uma outra coisa bacana, que é de trazer a percepção, tanto para o indivíduo ou para a comunidade, de por que ela existe, o que ela aspira a fazer como comunidade ou como ser humano, né? O que esse ser humano, por que eu existo? Você já deve ter perguntado muitas vezes isso, né? Principalmente quando a gente está naquelas crises existenciais, a gente fica, por que eu estou aqui nesse mundo, não sei o que e tal, né? E aí quando você descobre, daí o que você vai fazer com isso? E que responsabilidade eu vou assumir agora que eu sei por que eu existo e o que eu quero fazer? Então são coisas que às vezes acabam bagunçando a nossa cabeça, porque às vezes você está lá na sua vida de maneira confortável, na sua zona de conforto, e de repente bate essas indagações e você fala, puta, e agora? Eu não estou vivendo de acordo com aquilo que eu acredito que me faça feliz, né? E o pior é que nunca ninguém nos explicou o que é felicidade. E aí a gente vê, às vezes, na televisão, vê as pessoas no Instagram, no Facebook e tal, e acredito que aquilo que a gente nos está sendo colocado é felicidade, mas ninguém está vendo os bastidores, né? Então, uma das coisas que é importante nesse ponto é você nunca comparar o palco dos outros com o seu bastidor, né? Porque você tem que comparar bastidor com bastidor e palco com palco. Porque aquilo que você está vendo lá é o palco. Está tudo arrumadinho, as falas são perfeitas, a iluminação é boa, a música é perfeita e tudo mais, né? Mas a gente não está vendo o bastidor. O quanto aquela pessoa teve que estar nos bastidores para chegar até o palco, né? Então eu estou lá no bastidor da minha vida e não estou ainda vivendo em plenitude aquilo que eu queria. Eu vejo outra pessoa vivendo aquilo e eu falo assim, eu vou ser feliz quando eu tiver aquilo também. E olha a minha vida como é diferente daquela. Então a gente tem que sempre pensar nisso também. Então, o capital espiritual ele não está ligado à religião, mas a religião pode contribuir como caminho. Por quê? Porque é na religião que a gente aprende principalmente as questões sobre o quê? Sobre isso que a gente viu aqui. Princípios, valores e propósitos fundamentais. Vamos até fazer uma reflexão. Vocês imaginam o que seria talvez de nós como sociedade hoje se as religiões não tivessem existido? Se com todos os princípios e valores que elas trazem, o mundo está como está, imagina se não tivesse uma voz gritando desde lá da antiguidade dizendo assim, vocês devem ser bons, vocês devem fazer boas obras, vocês devem praticar o bem e tudo mais. Porque, assim, em resumo, toda religião sempre traz isso. Eu não vi até hoje nenhuma religião dizendo assim, você tem que ir lá e matar, você tem que ir lá e roubar. Não, todas elas dizem principalmente o contrário, né? Você não pode matar, tem que respeitar seus pais e tal. Quem lembra aí, principalmente os 10 mandamentos, que é mais comum para a gente, vai lembrar disso. Mas quantas vezes será que a gente parou para ler aquilo e tentou entender? Não como religião, mas como sabedoria, né? Porque se você for ver, uma pessoa que consegue viver através daqueles preceitos tem uma vida feliz. Porque ela não rouba, ela não furta, ela não mata, ela não cobiça. Então, quer dizer, dentro daquelas escalas que a gente viu, tá tudo aqui dentro. Vocês entendem? Estou muito quietinho. Tá legal? A aula tá meio saco. Não, tá legal. Legal. Na verdade, são princípios de convivência, né? Exato, né? Vocês imaginam se não tivesse, por exemplo, vamos falar aqui do Ocidente, os 10 mandamentos guiando a gente, o que teria sido?
né? E talvez a única forma que se encontrou naquela época foi falando assim, ó, a gente tentou falar para os caras serem bons só por si, não deu, tá? O que a gente vai fazer? Ah, vamos falar que tem um Deus que vai castigar em vida, né? Tipo na história de Jó lá. Ah, mas daí também não deu. Ah, então vamos falar o seguinte, cara. Vamos falar que se o cara for ruim até o final da vida dele, depois ele vai morrer e ainda vai ficar no inferno pro resto da vida dele. Pro resto da eternidade. E talvez só nesse momento deu conta, cara, meu Deus do céu. Porque viver, vamos dizer, na média de vida daquela época, 40 anos no inferno é uma coisa, mas viver a minha eternidade, que eu não consigo nem pensar e calcular, não vou fazer, eu tenho que ser bom. Vocês entenderam? Então a gente tem que tentar entender até mesmo as histórias das religiões pela ótica que existia lá naquele tempo, né? Hoje também a gente tem quantos anos para se melhorar como ser humano? Vamos dizer assim, ó, eu tô com 37. Talvez há 100 anos atrás eu já fosse um senhor de idade quase morrendo, né? Tanto que eu falei com algumas pessoas aí que eu vi uma notícia de 1930 que dizia assim, ônibus invade portão de casa e mata a velhinha de 44 anos. Né? Tipo, hoje, 44 anos, está começando. Mas naquela época era, tipo assim, velhinha, final de vida já. Então, só para vocês verem como essas coisas vão mudando. Então, esses espíritos vem do latim exatamente que fala isso, né? Aquilo que dá vida ou vitalidade. Então, o ser humano tem necessidade de atribuir significado e propósito ao que ele faz, né? Todos vocês vão fazer alguma coisa. Eu acho difícil vocês irem trabalhar somente por trabalhar. E quando isso ocorre, vocês começam a ter problemas. Vocês não têm mais vontade de trabalhar, vocês não têm mais vontade de ir até aquele local. Não é assim? Sim ou não? Vou encarar como sim. Então, a nossa parte espiritual, ela nos dá motivação, ela nos dá motivação a saber o que eu estou fazendo, o porquê eu estou fazendo algo, e procurar o melhor modo de fazer aquilo. Então, assim, quando você tem inteligência espiritual suficiente, capital espiritual suficiente, você não repete somente um ato, um gesto, uma tarefa. Você começa a se perguntar, mas por que eu estou fazendo isso? Esse é o melhor meio de fazer isso? Lembram da história do ventilador que eu contei lá, né? Da indústria, né? Quer dizer, um monte de gente com muita inteligência intelectual tentou resolver um problema que as pessoas, talvez com uma inteligência mais espiritual, conseguiram resolver, né? Que era um simples ventilador lá de 10 pila que eles colocaram e resolvia o problema. Ou seja, o que eu faço hoje faz diferença no mundo? Essa é uma das principais indagações do capital espiritual. Eu estou fazendo algo que vai deixar um legado, vai fazer diferença e tal, e qual é o legado que eu estou deixando? Só que a gente tem que inverter um pouquinho essa estrutura de perguntas e pensar da seguinte maneira. O porquê eu faço isso, como eu faço e o que eu vou fazer. Hoje a gente percebe que isso atribui muito mais significado. Vocês já pararam para pensar o porquê que vocês fazem o que vocês fazem? Qual é o principal porquê de vocês? Alguém consegue me responder? Viu como é difícil? Agora, vamos dizer que você descobriu o seu porquê. Você já sabe como você vai fazer isso? Não. Né? E o que? Seria exatamente isso, né? O que eu estou disposto a entregar ao mundo para deixar essa diferença, para deixar essa marca e tudo mais? Então, são 3 perguntas que a gente tem que fazer para a gente, e isso aqui vai ficar de tarefa para vocês, tá? Vocês responderem exatamente isso, né? O porquê, qual é o meu propósito e como eu vou fazer para chegar nisso? O que eu vou fazer, o que eu vou entregar no mundo? Eu pensando muito, eu pensei que eu faço o meu porquê exatamente porque eu tive muitas percas na minha vida. Aconteceu muita coisa também ruim na minha vida. E eu queria então que as pessoas entendessem que essas coisas não podem definir elas para sempre. E como que eu vou fazer para transformar o mundo? Através das minhas trilhas e tudo mais, né? Mas como? Porque eu quero impactar de maneira positiva. E o que eu vou entregar? Eu vou entregar o meu melhor lá dentro dessa trilha. Quando eu falo da Trackers, né? Claro que tem ali um papel escrito muito mais bonitinho, assim, com as palavras bem poéticas, assim, tal. Dá até vontade de chorar às vezes.
Mas é isso, tá? Então, quando a gente pensava antes lá naquela visão, missão e valores, é mais ou menos isso. Só que hoje numa coisa muito mais profunda, né? Eu vivo as coisas por causa disso, eu faço dessa forma e eu vou entregar isso para vocês. Então, isso é uma das coisas que eu vou querer saber de vocês, tá? Provavelmente na próxima aula. Eu acho que é interessante que todos façam e a gente possa compartilhar. Combinado? Nesta parte? Nossa, Dom, não sei. Uma semana é pouco, talvez. Não, vocês perceberam que a gente... olha só, a gente está falando de uma semana para saber qual é o meu propósito. Eu vou chutar aí que a média das meninas aqui é de 15 anos, mas os homens mais ou menos 40. As meninas ficaram felizes agora, né? Não, mas olha aí, vamos falar assim, né? Pelo menos a média deve ser aí de uns... Devem ter pessoas aí de... Pelo menos todos talvez acima dos 20 anos. E a gente nunca parou para entender o porquê que nós estamos fazendo as coisas, como eu vou fazer para atingir meu objetivo e o que eu vou entregar para o mundo, o que eu vou fazer para saber que eu estou cumprindo com aquele objetivo. Por exemplo, um dos parâmetros que indica que o que eu estou entregando para o mundo funciona é vocês estarem aqui, né? Aptos a escutar coisas que talvez outras pessoas não olhariam e falariam, nossa, né? Para que eu vou perder meu tempo numa sexta-noite para falar disso, né? Maluquice. Vocês entendem? Então, quando você começa a ter essas visões, você começa a entender se você está atingindo os seus objetivos ou não. Então, uma semana, gente, não vai ser pouco. É pouco, João. Faz uns 15 anos que eu estou me perguntando isso e ainda não sei resposta. Você acha que eu vou achar nesse feriado? Perguntando. Mas olha aí, gente, né? Alguns vão participar das trilhas aí, então levem lá um papelzinho, sei lá, hoje tem um celular para anotar as coisas, você pode até ditar, você não precisa nem escrever. Vai lá, senta embaixo da cachoeira, grava pensa, um áudio, medita, sei lá, escuta uma música, lembra de algo, entenda o seu propósito de vida, né? Por que você está aqui, como você vai fazer para entregar o teu melhor e o que você vai entregar para o mundo. São coisas bem simples. 50k vai ser meio pouco para a gente conseguir responder isso daí. No 50k vocês vão perceber. Façam essa experiência. Escrevam agora e escrevam depois dos 50k. Porque isso aqui não é uma coisa que você faz uma vez e ficou pronto e nunca mais você vai ter que fazer de novo. Não, é uma constante evolução. Os seus porquês mudam, o como você vai fazer também muda, porque você vai aprendendo coisas e o que você vai entregar também. Porque você imagina, uma pessoa que faz isso hoje nunca mais muda isso, o quanto o mundo mudou e quanto ela cresceu, né? Então, ela tem que mudar isso. Então, vocês podem definir aí, sei lá, a cada mês eu vou rever isso. Talvez depois ou a cada ano, a cada 3 meses, a cada mês, daí vai chegar a cada semana, a cada dia. Então, tem que pensar nisso. Tá ok? Então, tarefa, tá? Até sexta-feira a gente tem, então, que pelo menos saber um pouco sobre isso. E como que eu faço para acumular capital espiritual? Vou deixar aberta, tá? Como que eu faço? O papel da crise ele é muito importante aqui. A gente odeia viver em crise, né? A gente odeia uma crise e tudo mais e tal, mas olha como o mundo, de certo modo, né, pensando na pandemia, ele melhorou, vamos dizer assim, né, do que era antes. As pessoas tiveram uma nova abertura para muita coisa que não tinha antes. O mundo evoluiu em alguns aspectos como demoraria anos para evoluir. Vamos falar sobre trabalho remoto. Quantas empresas tinham aí projetos de trabalho remoto? Daqui 10 anos, daqui 5, daqui 3, a gente não sabe se vai funcionar. E de repente, de uma noite para outra, cara, vamos ter que fazer isso daí, porque senão vamos parar. Eu acho que deve ser a realidade de alguns de vocês, pelo que eu me lembro, a Gisele comentou alguma coisa, né? Então, quer dizer, a crise ela é importante, né? Essa ordem do mundo que se dirige ao caos, ele é importante por quê? Porque o mundo sempre está se dirigindo para uma desordem, né? É louco porque você percebeu que as coisas sempre quebram? Elas nunca evoluem para não quebrar, né? Quer dizer, se eu compro um carro, ele quebra, né? Se eu compro, quer dizer, tudo está destinado a se desfazer, a quebrar, a não funcionar de maneira correta. O mundo inteiro, né, passa por essa entropia, sim. O universo um dia vai acabar. O universo nem está aqui hoje. Vamos ver se ele está aqui. Não está, né? Aí, o universo já não está aqui, ou seja, nós caminhamos para o caos.
já que o universo não está mais... Mas imagina assim, que se você não tivesse, como você citou, essa quebra, essa ruptura, ou esse momento de dor, é isso que te faz melhorar, que te faz evoluir. Porque senão Sim. você estaria numa constante de felicidade que chegaria talvez até a ser um tédio. Por que você busca melhorar? Pô, porque aconteceu alguma coisa que parou. Você estava indo de um jeito, tudo tão bem ali, tudo certinho, e de repente acontece alguma coisa. É esse quebra, porque você usou como exemplo do carro ali. Uhum. É isso que vai fazer você melhorar. Ah, quebrou o carro, então vou ter que buscar um carro melhor. Ah, eu tive um problema no meu trabalho, então vou buscar um trabalho melhor. Ah, eu tive um problema em casa, então vou buscar uma coisa melhor para minha família. Se não tiver esse momento de dor, esse momento de ruptura, eu acho que é isso que faz a gente crescer. A gente não cresce nos momentos bons, a gente cresce nos momentos ruins, né? Sim, Você se até porque a transforma natureza nos mesmo, momentos ruins. até a própria natureza demonstra isso, né? Os animais trocando de pele, a borboleta mudando de lagarta para uma borboleta, quer dizer, sempre existe um momento em que a gente para, existe uma crise, parece que a gente vai morrer e daí tipo não, né? A gente ressurge das cinzas como a fênix lá. Então, só que qual que é a diferença? É a gente entender o porquê nós estamos passando pela crise, é nos perguntar o porquê que aquilo está acontecendo, né? Então, isso é uma das coisas mais importantes. Eu estou no meio da crise, mas assim, o que eu tenho que aprender com isso? Porque senão isso tende a se repetir muitas vezes. É que nem a gente falou do carro, né? Se eu sempre dirijo muito rápido, numa estrada esburacada, e eu não tenho cuidado de desviar do buraco, ou seja, eu sempre sei que lá no meu sistema de suspensão vou ter problema. Aí, do momento que eu entendo que se eu não passar no buraco tão rápido e tudo mais, quer dizer, aí eu vou preservando esse sistema. E na nossa vida é a mesma coisa, tá? Então, funciona do mesmo modo. Então, dialogar também é outra coisa que nos permite acumular muito capital. Porque dialogar e estar em contato constante com o ser humano, né? E não é só com as pessoas que a gente tem naturalidade de convivência, é com as pessoas que são difíceis, né? Elas que vão nos ensinar mais. E principalmente entender uma coisa, que existe discussão e existe diálogo, né? Então, até aqui eu trouxe 2 colunas mostrando a diferença, né? Quando eu estou numa discussão, eu digo que eu conheço de tudo, eu não preciso da ajuda de ninguém. Já quando eu estou no diálogo, como é o que a gente está fazendo aqui, é diferente, quer dizer, eu quero descobrir a opinião de vocês para poder formar uma outra opinião, uma outra ideia, né? Eu não tenho somente respostas, eu tenho mais perguntas. Então, quando você está, às vezes, dialogando com alguém, e até mesmo quando alguém fala que vai discutir contigo, muda a chavinha e tenta fazer um diálogo, porque tudo fica mais fácil. Porque na discussão é sempre essa questão de ganhar e perder, e já no diálogo é uma partilha. A discussão sempre nos leva para uma desigualdade, porque um vai vencer e outro vai perder. Já no diálogo todo mundo, de certo modo, sai ganhando, é o tal do ganha-ganha. E principalmente a discussão, eu tento, no meio dela, demonstrar o meu poder, né? Que é assim, olha, eu tenho muito conhecimento e tal, não sei o quê, e é isso aqui, pronto. E como eu falei já, e alguns sabem, né? O nosso sistema de quociente intelectual ele se baseia muito no poder. É 1, 2, 3 autores falando sobre um assunto que todo mundo vai ter que concordar com eles. Né? Se às vezes você discorda, você é o errado. Então é muito mais sobre a discussão é sobre impor um ponto de vista ou defender uma posição, e um diálogo é ouvir e investigar novas possibilidades. Então essa coluna do diálogo é como a gente deveria se relacionar com seres humanos para poder acumular ainda mais capital espiritual, né? Uma das coisas que eu aprendi com um antigo chefe meu, com o Rogério Aver, que foi um cara que me ajudou muito, foi um grande mentor, é que às vezes ele ia me falar uma coisa, eu falava, eu já sabia, eu já vi. Daí ele fala, pô, cara, é meio chato, por quê? Porque toda vez que eu vou te contar uma novidade, você fala que não viu, deixa o cara contar. E depois que eu aprendi isso, foi muito legal. Às vezes a pessoa vai me contar até uma piada, que eu já escutei, sei lá, 100 vezes. Se eu falar assim, já ouvi essa, quer dizer, o cara já cortei o cara, ele não vai mais querer falar, eu já fiz ele se retrair. E geralmente a gente é assim, porque para demonstrar conhecimento e poder, você fala, não, já ouvi isso daí. Eu vi. Às vezes eu acabei de ver a notícia e o cara vem falar para mim e fala, cara, eu não vi o que aconteceu. Se fazer meio, não é se fazer de burro, mas se fazer assim, cara, me conta, o que aconteceu? Tá acontecendo o que lá, né? Não sei o quê. Então, vocês entendem? É uma visão diferente das coisas. Porque aí as pessoas vão querer partilhar as coisas contigo. Quando você sabe demais e sabe tudo, por que a pessoa vai vir te contar alguma coisa nova se provavelmente você já sabe, né? Então tem toda essa questão aí. Dom, então, mas quando você fala assim, vou dizer que não vi quando vi, você pode falar que viu e perguntar a opinião da pessoa, né?
Quer dizer, eu sou a pessoa que pergunta, né? Eu pergunto sempre o tempo todo, eu pergunto tudo para todo mundo. Mas, assim, é tipo puxar o diálogo para uma forma diferente, né? Porque Mas também você falar falou, que um não diálogo viu, que daí, tu né? viu. Você vai tentar textualizar. É diferente quando, assim, na minha opinião, né? Quando você é muito assim, a pessoa, não, eu já vi isso daí, você entendeu? Já demonstra total desinteresse, assim, pelo que vai vir depois, porque, eu não quero ficar escutando de novo a mesma coisa. Só que é como a gente conta aquela história do senhorzinho na praça lá, né? Talvez a pessoa venha contar para ele o mesmo, 10 pessoas diferentes venham contar o mesmo problema. E se ele aprender uma coisinha diferente com as 10 pessoas, ele aprendeu 10 coisas diferentes, 10 coisas diferentes, né? Naquele diálogo ali. Mas é isso que você falou. Eu vi, mas e daí? O que você acha? Quer dizer, você promoveu, você continuou o diálogo, né? Daí eu acho que é super bacana, sim, é válido. Então, é sempre descobrir em vez de conhecer, né? Esquecer da minha certeza e ouvir o outro com atenção, enxergar uma outra saída e lembrar que os diálogos ele envolvem emoção, né? Sensibilidade, o melhor do seu pensamento intelectual. É mais ou menos como ter uma conversa via texto no WhatsApp. Não é diferente? Quanta confusão já deu porque a gente escuta com a nossa voz, não com a voz do outro. Às vezes eu recebo uma mensagem no WhatsApp e falo, puta, o cara deve estar bravo. Não, o cara está chateado. O cara está me zoando, o cara está me tirando, né? E às vezes você vai conversar com a pessoa, ela, não, e tal, por quê? Porque a gente lê com a entonação do nosso sentimento latente. Se eu tô meio triste, eu vou ler aquela mensagem às vezes meio triste, se eu tô mais magoado, vai ser assim. Então, por isso que nada, né, vai ainda substituir esse face a face, né, esse tete a tete, de você estar na frente da outra pessoa, porque a gente consegue captar, né, o que está ocorrendo à nossa volta por conta da nossa sensibilidade. Então, esse descobrir em vez de conhecer, ele está muito ligado na nossa escala em perguntar o porquê, né? E, principalmente, ter perguntas em lugar de respostas, explicando um pouquinho mais, né? Numa discussão, como eu tenho certeza da minha posição, geralmente você assume que tem todas as respostas. Então, você não está muito preocupado com o que o outro vai falar, né? Porque o diálogo ele tem a ver exatamente com isso, né? Uma investigação sobre mim mesmo, sobre o outro e sobre o tema que está sendo tratado. Então, conforme você vai, às vezes, discorrendo e desenvolvendo esse diálogo, você começa a se investigar. Você começa a entender, mas por que nem está escrito ali, né? Por que aquilo que ele me falou me fez se sentir bem? Por que quando uma determinada pessoa fala sobre isso comigo, eu me sinto mal? Por que esse cara, quando vem falar comigo, eu não quero falar com ele? Por que eu gostaria tanto de falar com outra pessoa, mas talvez a pessoa não queira falar comigo? Né? Então, a gente tem que fazer essa investigação, perguntar. É sempre como eu digo para vocês, né? Tentar se ver como uma terceira pessoa naquela situação e você ir captando e coletando dados, né? E aí você começa a entender, de onde surgiu meu ponto de vista? Será que esse ponto de vista realmente é válido? Eu tenho que dar também razão para o outro, eu tenho que escutar aquilo e talvez fazer uma outra realidade? Então, isso está muito ligado lá na escala, como perguntar o porquê, a questão da humildade, da reestruturação, porque é o meu pensamento que é totalmente reestruturado, e a minha autopercepção, que é aquilo que a gente falava antes, né? De olhar para a pessoa, estar numa situação e começar a se perceber para verificar para onde eu posso ir. E compartilhar em lugar de ganhar ou perder. Numa discussão sempre existe o certo e o errado, tá? Mas existem sempre dois caminhos para fazer alguma coisa, né? Num diálogo é diferente. Numa discussão é sempre assim, é o A ou o B, né? Tá certo ou tá errado? E geralmente numa discussão entre marido e mulher sempre tem a pessoa certa e tem o marido, né? É uma coisa assim. Mas no diálogo existe o terceiro caminho, que é o caminho da coparticipação, ou seja, as pessoas entram num consenso e conseguem enxergar uma saída para aquilo, porque elas vão partilhar o ponto de vista e tentar encontrar uma solução comum. Quando a gente está nesse ponto aqui, dentro da escala, já é um ponto quase ligado à compaixão. Por quê? Porque eu sinto com o outro, eu compartilho. Não é somente eu mais, mas é todo aquele sentimento em conjunto que faz com que eu me sinta melhor e também entenda o outro. Questão já de empatia, de simpatia, de toda essa parte aí. Vocês estão comigo, gente? Igual em vez de desigual. É desigual porque sempre tem a ideia de alguém estar certo ou estar errado, como eu já disse, né? Uma das partes sempre se considera melhor que a outra. Dentro da QS a gente fala que isso é uma grande armadilha. Por quê? Conforme a gente vai evoluindo espiritualmente, emocionalmente e também intelectualmente,
a gente acaba acreditando que talvez o outro não esteja no mesmo nível que a gente. E aí, por se acreditar estar no nível maior e melhor, a gente acaba daí tratando o outro como inferior dentro dessa escala, porque parece que ele não conseguiu nos acompanhar, não consegue mais acompanhar a nossa linha de raciocínio, de pensamento e tudo mais. Então, a gente sempre tem um ditado nas artes marciais que o humilde é o mais forte, né? Aquele que é humilde é sempre o mais forte. Então, a gente sempre tem que pensar nisso, tá? Sempre a gente tem que estar se monitorando para não cair nessa armadilha. Porque na discussão, como eu falei, sempre há um julgamento de quem é o mais esperto. E se eu estou me achando esperto, significa que alguma coisa está errada, né? Porque eu tinha que estar exatamente naquele sentido anterior, que é a compaixão. Tipo assim, eu estou sentindo junto com você. E no diálogo, todos têm algo de bom para contribuir, né? Não existem ideias erradas, somente pontos de vistas diferentes, né? E geralmente as pessoas querem resolver o mesmo problema com ferramentas diferentes que talvez se unissem essas ferramentas, a solução do problema seria ainda maior. Então aqui na escala, quando a gente fala sobre isso, a gente está falando da parte de humildade, compaixão e autopercepção. Respeito e afeto em lugar de poder, que é uma das outras grandes ferramentas para você acumular capital espiritual. Numa discussão, a gente nunca busca derrotar alguém, vencer. O diálogo ele sempre tem que girar em torno de respeito, né? Ao ponto de vista, à motivação e aos sentimentos que ele vai gerar. Então, quando eu estou, às vezes, no diálogo com alguém, eu tenho que entender que aquele ser humano de lá, ele também, às vezes, está nervoso, está chateado. Uma palavra que você falou pode ter deixado ele muito mega estressado e talvez ele esboce uma reação que é muito mais enérgica do que você espera. Existem pessoas que não têm nem noção que existe um cérebro trino lá, né? Que primeiro ele vai pensar no seu cérebro mais primitivo, depois isso vai ter que ser processado no cérebro mediano e depois ele vai ter que jogar para o intelecto dele. E talvez ele esteja simplesmente reagindo tudo ainda lá no tronco cerebral. Vocês que sabem, talvez hoje conseguem fazer uma análise. Eu estou chateado, eu estou nervoso, eu estou com raiva. Calma, né? Tronco cerebral. Relaxa. Ó, tá tudo certo, ninguém vai brigar, não preciso correr, não tem uma ameaça, não tem um predador. O cara só está me contando uma coisa, eu não estou gostando, mas ele só está falando comigo. Ninguém vai morrer, né? Pelo menos até agora. E aí o seu cérebro pensa, pô, que legal, vamos tentar entender o argumento do cara. Vocês entenderam? Uma parte do cérebro vai entregando para a outra mais alta. Só que se eu não tenho conhecimento e se eu não tenho autopercepção, eu paro na primeira e já vou lá, ó, e acerto tudo na porrada. Por isso tem pessoas que são mais agressivas e pessoas que são menos agressivas. E sempre a gente tem que ser grato pelo ponto de vista diferente do outro. A gente não fala muito sobre brainstorm no trabalho, né? Então todo mundo vai jogando ideia até que sai alguma coisa legal. No nosso dia a dia também isso tem que acontecer, né? A gente precisa de ideias de várias pessoas, às vezes, para poder tomar com discernimento uma decisão. E buscar ouvir a experiência do outro e me enriquecer com ela. Pensa que cada um, no seu dia a dia, ele vive uma possibilidade de vida. Quando eu me coloco no diálogo com o outro, eu me exponho a muitas outras realidades e possibilidades. É como se a minha vida que tivesse uma linha só, eu parasse ela e eu fizesse várias outras linhas de possibilidade e eu pudesse escolher. Essa aqui vai ser a que melhor se encaixa com o contexto da minha vida anterior. Porque dentro, talvez, da sua possibilidade de vida, você consiga enxergar somente uma diretriz. Então, isso está muito ligado com a nossa humildade, reestruturação e, principalmente, a celebração da diversidade. E, principalmente, ouvir em vez de impor uma ideia. Né? Uma das coisas que a gente até fala, os professores de inteligência espiritual falam assim, a gente não quer convencer ninguém do que a gente está falando. A gente não tem esse objetivo, a gente simplesmente está dialogando. Tem coisas que vão fazer total sentido e tem coisas que não vão fazer sentido algum. Guardem aquilo que faz algum sentido. Analisem isso com possibilidades de mudança. Se fizer sentido e ser legal, mude. Né? Se não, você vai e muda até você conseguir se sentir bem. O ser humano, em geral, ele não gosta de prestar atenção em outras ideias. Né? Você imagina lá na época das cavernas o cara que tinha uma boa ideia, como ele não era visto frente a todo o grupo, né, de pessoas que ele estava convivendo. Você tem que pensar muito no ser humano primitivo, em como a gente evoluiu até aqui. Tá? Isso traz muitas respostas sobre como a gente responde aos outros e tudo mais. Só que essa resistência, ela nos bloqueia de coisas que a gente poderia ouvir, aprender e até mesmo mudar. Quer dizer, se sempre tem alguém tentando me ajudar, me fazendo uma correção, e eu nunca escuto ela, como é que eu vou saber qual é o problema que eu tenho, se às vezes eu nem sei?
Então, a gente tem que entender que o diálogo ele gera novas possibilidades, pois eu crio um espaço interior onde eu ouço o outro, né? E eu percebo as minhas reações sobre aquilo que eu estou ouvindo. Então, de novo, autopercepção e também aqui eu trago a minha espontaneidade, que é exatamente assim, de maneira espontânea, livremente eu consigo me mudar, eu consigo pivotar, eu consigo ser como a água, né? Como a gente falou na outra aula, simplesmente fluir. E aí a gente tem os 5 passos para mudança aqui, que é uma das coisas que até coloquei na cor de ouro aqui, porque realmente é muito importante, que é saber que a mudança é possível. A gente falou um pouco de religião hoje. Se você pegar a história dos santos, principalmente aí da Igreja Católica, eles não são santos porque eles mudaram a vida e fizeram milagres, não. Mas geralmente porque o fato que eles eram conhecidos como a pior característica se alterou de maneira grandiosa para eles serem conhecidos como pela sua melhor característica. Por exemplo, São Francisco de Assis era um playboy da época, que era beberrão, gostava de briga, ia para a guerra só por questão de status e ego. Quando ele volta e começa o caminho dele dentro, né, acumulando capital espiritual, quem ele se torna? Um cara humilde, pobre, despojado e hoje símbolo de pobreza. Era um dos caras mais ricos da região, né? E Buda mesmo, né? Era um príncipe num castelo que tinha tudo. O pai dele simplesmente não queria que ele soubesse o que era infelicidade. Olha só como é profundo isso. E aí um dia ele foge e ele percebe que o mundo não é a beleza que o pai dele havia feito para ele. E aí então ele começa uma busca, né, de autoconhecimento para tentar sair dessa questão de somente nascer, crescer, adoecer e morrer. Ele achava que a vida tinha que ser mais que isso. Ou seja, todos, tanto os santos como as pessoas do budismo e de tantas outras religiões, elas perceberam que a vida é muito mais, ela tem que ser carregada de propósito, de tudo mais, porque senão ela não tem sentido. Porque senão a gente volta a ser quase como animais não pensantes, não sencientes, né? Então, a gente sempre tem que ver o ponto da escala em que a gente se encontra e analisar cuidadosamente quais são as causas e as consequências que ele vem trazendo para a gente. Querer mudar é estar preparado para abandonar algumas antigas certezas, tá? Ou seja, quem quer mudar tem que renunciar à sua versão atual. Eu não posso querer mudar e levar tudo que eu sou para esse novo ser. Por quê? Porque é igual a história do barco que a gente contava lá, né? Eu vou mudando de peças, talvez eu nem reconheça mais aquele barco como antigo, mas ele vai estar novo, vai estar pronto para zarpar. Entender para onde se quer ir. Por isso que é tão importante aquele exercício de porquê, como e o quê. Porque se eu não consigo responder isso, para onde que eu vou? Né? E como dizia já, a gente já citou, quem não tem caminho, qualquer caminho é caminho. Então eu vou pegar aquele que está mais fácil, aquele que está na minha frente, mas talvez não seja o caminho que vai me levar para até onde eu queria. E não vai adiantar reclamar com ninguém, porque isso é uma responsabilidade minha, né? E alimentar as qualidades mais relevantes da minha inteligência espiritual, ou todas elas. Então, assim, identificar quais elas são e aí melhorando elas, né? Trabalhando aquelas que estão fracas, tornando aquelas que são fortes ainda mais fortes, tentando sempre encontrar um equilíbrio. Isso é uma das coisas mais importantes. Então, essa escala da motivação é algo bem novo. Lembra que eu falei que é mais ou menos ali de 1980 até 99 que foram compilados esses dados. Mas olha só como a busca por esse autoconhecimento, essa autopercepção é muito antiga. Eu vou mostrar um negócio para vocês. Isto chama-se estrela setenária. Alguém já viu isso em algum lugar? Não? Então tá. Essa estrela setenária era utilizada por muitas tradições ocultistas desde lá do início quase da época de Cristo e principalmente depois pelos alquimistas, tá? E olha que legal. Claro que eles utilizavam muita simbologia. Então esse olho que a gente percebe em algumas igrejas, em alguns lugares, na nota de dólar, que tem um monte de história, simplesmente significa que é a nossa consciência sempre está olhando para a gente. Então é isso que eles queriam atribuir. E essa estrela setenária, ela tem 7 pontas, vocês perceberam aqui? Cada ponta dela é ligada, naquela época eles faziam isso para um planeta e são os nossos 7 pecados capitais. Então cada uma delas era trabalhada num dia da semana. Eu começava aqui na segunda-feira, no final do domingo, e ia trabalhando cada uma delas. Então percebam o seguinte, presença ilustre do Jack aqui agora. A primeira aqui nos fala sobre o orgulho. Logo, se eu seguir essa linha aqui, eu vou ter humildade e vou ter castidade. Ou seja, eles criaram um sistema lá atrás
para que se eu estivesse sentindo muito orgulhoso, eu tivesse 2 ferramentas para me autotrabalhar e aí me melhorar como ser humano. Então ela funciona toda assim, ó. A luxúria vai estar ligada com a castidade e outra característica vai ser a caridade. Se eu estou sentindo inveja, eu vou estar ligado com a caridade e com a coragem. Se eu estou sentindo preguiça, eu tenho que trabalhar a minha coragem e a minha magnanimidade. Se eu estou me sentindo avarento, eu vou verificar o meu orgulho e a minha luxúria. Se eu vou falar sobre a minha gula, eu tenho que olhar a minha paciência e a minha temperança. E se eu estou sentindo ira, eu tenho que verificar a minha humildade e a minha paciência. Não é fantástico isso? O que vocês acharam? Quantos já tinham visto isso aqui na vida? Alguém já tinha visto isso? Hello, people? Vocês estão aí? Sim, estou. Não tinha visto. Eu não tinha visto, mas adorei. Vocês perceberam como é simples? Às vezes, é algo que é... Olha ali. Isso aqui, gente, data de quase 1.500 anos atrás. É uma das coisas que a gente aprende na ordem e eu resolvi trazer para vocês para que vocês pudessem ver. Então, quer dizer, e todas elas estão ligadas naquela época com Sol, Vênus, Urano, porque simbologia, isso marcava na cabeça das pessoas. Eu sou magnânimo como o Sol, né? Se eu estou em Vênus, que estava ligada, né, até a questão de Afrodite e tudo mais, então a minha luxúria, eu tenho que trabalhar isso, sabe? A minha temperança, a minha castidade. Então, os 7 pecados capitais, alguém já tinha explicado para vocês que existia isso dos 7 pecados capitais? Os 7 pecados capitais, sim. Mas já tinha explicado que existia, fora dos 7 pecados, o que combatia o pecado capital? Não. É por isso que eu digo, a gente não está acostumado a entender o porquê das coisas. A gente vê lá, 7 pecados capitais, não serve para nada. Só para dizer que eu sou orgulhoso, avarento, não sei o quê. Mas olha aí que bacana. Né? Então essa é uma das ferramentas que eu queria deixar para vocês, para que vocês pudessem, junto com a escala, se trabalhar durante a semana. Então a gente vai pegar, a partir principalmente da segunda-feira, que talvez a gente consiga... Na segunda não, vamos fazer a partir de hoje, né? Começando no Sol. De hoje não, amanhã, vai ficar mais fácil. Claro que isso é uma coisa que eu não sei se todos vão fazer, mas anotem, hoje é o dia de trabalhar o meu orgulho, a minha avareza e a minha preguiça. Aí você tenta pôr uma situação lá que você se viu assim e como você resolveu. E assim a gente vai fazendo por todos os dias. Olha quem que tá aqui, vem aqui. Olá! Tudo beleza, gente? Participação mega super especial. Super. Tudo bem. Estou aqui para ouvir também. Raposa tá bom. Chegou atrasada, Mi. Mas então, galera, peguem esse conhecimento, principalmente da estrela setenária, tá? Dá um print aí, quem precisar, depois eu mando a imagem também no grupo. E vamos tentar, durante a semana, trabalhar exatamente essas características. Tá. Vão perceber que faz muita diferença. Tá. Então, você manda lá no grupo, se der. Vou mandar. Que eu ia dizer o seguinte, eu não entendi. A gente vai começar como se fosse amanhã, eu começo como se fosse Sol? Sol, Vênus, Mercúrio, em ordem, igual na ordem do relógio, tá? Cada dia é uma coisa a se trabalhar. Entendeu? Eu começo por ele, independente do dia da semana que seja, só para começar e tentar fazer um por dia. Na época, se começava pelo Sunday, que é o domingo, né? Que é o dia do sol. Olha só, viu? Por que chama Sunday? Por que chama, né? A gente não entende. É só na língua portuguesa mesmo que a gente perdeu isso. Todos os outros idiomas quase, digo do Ocidente, eles têm ligado a algum planeta ou alguma coisa assim. Principalmente de espanhol, né? Lunes, Viernes, Martes, Miércoles. Então, quer dizer, a gente perdeu isso. Mas o Sol era isso. Né? Então, gente, era isso que eu tinha preparado para vocês hoje, tá? E eles estão fazendo silêncio lá. Pode fazer barulho, eles estão aqui querendo escutar vocês. E aí eu só vou pedir para que vocês façam isso. E vai ser muito bacana. Vem cá, o Puma. Olha quem que tá aí. Olá. Olá, tudo bem, Márcio? Bem? Tudo bem. Olá. Então, gente, era isso daí, tá? Obrigado, então, pela presença de vocês hoje. Eu acho que foi um assunto, assim, que é um pouco mais leve do que os outros, né? Ele é mais, assim, coisas que a gente já vai mais ou menos sabendo. Mas eu acho que a grande sacada vai ser vocês utilizarem a estrela setenária aí durante o dia a dia de vocês
vocês vão perceber que ele traz resultado, tá? Porque é algo prático. Então a gente precisa de coisas práticas. Tá bom? É bem interessante esse aqui, Carlos. Se você parando, analisando agora, assim, olhando cada segmento dela, cara, é uma coisa muito... Se você conseguir colocar em prática isso aqui, sim, eu acho que vai melhorar, assim, significativamente, assim, como pessoa, o teu dia, talvez, se você, no começo do dia, você já pensar em trabalhar cada um desses temas aqui, levar para o teu dia, acho que isso aqui vai ser nossa, às vezes uma melhora muito grande, né? Isso desenhado na palma da mão. Por isso que geralmente algumas figuras vocês vão ver de algumas coisas, o cara com o olho na mão. Não tem nada de Satã, era só o cara lembrando, cara, se eu tô sentindo ira agora, o cara tá falando comigo, eu tô me sentindo irado. O que eu vou fazer? Cara, seja humilde, seja paciente. Fica tranquilo. Vocês entenderam? Não tinha nada do demônio e tal, um símbolo, ninguém consegue explicar. Não, tá aí a explicação simples, fácil. Só que aquilo que eu disse, a gente tem que buscar o porquê que as coisas existem. Quando a gente busca o porquê, a gente entende e a gente melhora. Muita gente diz que a tatuagem do olho é a pessoa que abriu o terceiro olho, quer encontrar, não sei o quê. É o nosso grilo falante. Pinóquio, se um dia um dia a gente vai fazer uma aula só sobre o Pinóquio. Vocês vão ver que, cara, por que eu não li Pinóquio e entendi o que eles estavam falando. Tá? É muito legal. A gente não sabe... Pode continuar agora, quero saber do Pinóquio. Não, mas o Pinóquio, eu vou falar... Bom, quem assistiu também aquele Inteligência Artificial vai saber, né? Que o Pinóquio, o grilo falante, é a consciência nossa. Tudo que o Pinóquio ia fazer de errado, o grilo falava, cara, não faz isso. Aí o Pinóquio lá fazia. Aí ele se ferrava, e quem salvava ele era o grilo. Né? Mas vamos fazer uma aula um dia só sobre fábula. Vocês vão entender que, assim, cara, se os nossos pais tivessem lido as fábulas e tivessem um pouquinho de conhecimento, é totalmente diferente. O dom estragando nossa infância. Não, melhorando. Vocês vão entender por que as fábulas foram escritas. Vocês vão entender por que as fábulas foram escritas e talvez vocês achem, uma historinha boba lá de Rapunzel, da mãe. Tem um livro que vocês podem ler que é O Herói de Mil Faces, que vai ajudar muito nessa compreensão. A gente pode fazer uma aula só dele também. É muito bacana. Você entende o mundo assim de uma forma, você fala, puta, cara, todos os livros são iguais, todos os filmes são iguais, eu sempre caio na mesma coisa, eu sempre leio a mesma coisa, só vai mudando algumas coisinhas. Então é isso, gente. Vamos tentar praticar essa estrela aí, tá bom? Boa noite para vocês. Eu achei que a aula realmente hoje foi muito legal. Curti demais. Grande abraço e boa noite para vocês. E alguns eu vou ver aí durante o final de semana. Boa noite, até mais. Obrigada. Boa noite a todos. Boa semana. Boa noite, galera. Até mais.